Então, a falta de entendimento. Hoje, nós vamos dar continuidade à aula de ontem. Ontem eu estava apresentando para vocês sobre os dons espirituais que está citado, né, por Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 1 ao 11. O apóstolo Paulo vai apresentar ali 9 dons espirituais. Dons que, conforme nós estudamos ontem, são concedidos pelo Espírito Santo somente para o corpo de Cristo. Quando a gente fala do corpo de Cristo, são palavras que representam a igreja, tá? São linguagem, é uma linguagem mais teológica, só para vocês entenderem. Então, quando a gente fala Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. E conforme eu citei ontem, o corpo ele tem vários membros. E vários membros que temos têm cada função específica no nosso corpo. Assim, são os dons espirituais que se movem em nós. E eu expliquei que os dons espirituais é um presente de Deus para nós. Os dons são carisma, é graça que foi concedido a nós para que possamos então refletir a glória de Deus para manifestar na vida da igreja. O dom é para eu servir o outro. O dom não é para mim. Então, quando, por exemplo, Aninha, você tem um dom da dança. Você gosta de dançar e tem esse dom em você. Esse dom não é para você para você se beneficiar dele. Esse dom é para ser ativado, para renovar a vida da igreja, para restaurar a vida da igreja. Então, quando a gente fala dos dons espirituais, a gente precisa entender dessa forma. Os dons foi dado por Deus para que a igreja... Alguém levantou a mão aqui? Você, né? Para que a igreja... Você quer falar? Gente, tá tudo bem? Pastora? Oi, pode falar. Então, essa questão do dom, aí tem várias questões, tanto do meu dom, porque eu entrei ontem no mesmo questionamento da tia Cláudia, eu fui ler, reler, e eu entendi algumas coisas. Bom, eu tava vendo, buscando, e o que eu entendo, eu danço, né? Eu tenho comigo que a dança é uma forma de ministrar, não é só apenas algo. O dom da dança não seria um dom, seria um talento. Sim. Que através do meu talento eu ministro. Sim. Então, o meu dom é de ministrar? Então, é o que eu falei para a Claudinha ontem. Agora, pausa o seu áudio aí, porque senão eu não consigo explicar. Tá fazendo bastante ruído. Tá me ouvindo? Dá pra ver aqui no fundo, tia Cláudia. Deixa eu desativar o som aqui da Aninha. Vamos lá, só para você entender isso, Aninha, que eu expliquei ontem, né? Como você pode identificar que você tem um dom? Nós falamos aqui de 9 dons espirituais, ok? Esses dons são concedidos pelo Espírito Santo para que você, então, atue, para que a igreja de Cristo seja abençoada e beneficiada. Então, quando você não tem, por exemplo, talvez não tem muita clareza, quais são os meus dons, né? De que maneira eu posso identificá-los e como eu posso ser útil, né? Através dos meus dons na casa de Deus. Aí eu dei até umas dicas lá no grupo para quem tem essa dificuldade de identificar. E uma fala que você trouxe aqui, Ana, é verdade. Para a gente saber se realmente aquilo que eu faço e faço com alegria e com prazer na obra de Deus, para a glória de Deus e para manifestar a glória de Deus na vida da igreja, eu preciso identificar o que eu sei fazer bem, o que eu faço e sei fazer bem, que de certa forma isso está impactando positivamente na vida da igreja e na vida das pessoas. Ok? E muitas vezes, se você tiver dúvida, pergunta para as pessoas mais próximas a você. O que você acha que eu faço bem na igreja e que isso tem sido uma bênção como testemunho para a vida dos irmãos. Então, muitas vezes, os nossos talentos, que são diferentes de dons, tá bom? Muitas vezes, os nossos talentos são usados por Deus como ferramentas e instrumento para edificação da vida da igreja. Isso acaba sendo interpretado como um dom. Porque se você está emprestando o seu talento para o serviço do reino,
para glorificar o nome de Deus, para manifestar a glória de Deus através da sua vida para a igreja, então Deus está te usando como instrumento para glorificá-lo. Então, ô Claudinha, eu não sei se você entendeu, se você estudou essas perguntas que eu coloquei aqui, embora eu até coloquei, não tenha pressa, até porque, gente, isso é um processo, né, que a gente precisa buscar em Deus. Então, no caso da dança, Ana, é um talento. Dança, cantar, ó, cantar é um talento, dançar é um talento. Por exemplo, apresentar é um talento. Sabe aquelas pessoas que são artistas, que fazem peças maravilhosas como ator, como atrizes? Isso são talentos que podem ser utilizados na casa de Deus como um instrumento para a edificação da igreja. Vocês entendem? Então, Paulo citou ali 9 dons. Eu não terminei ainda. Nós temos 21 ou 22 dons que o apóstolo Paulo fala, entre as cartas de 1 Coríntios, as cartas em Romanos e Efésios. Então, nós temos muitos dons ainda que nós vamos falar aqui que eu ainda não falei. Mas para ficar claro para vocês, existem muitos talentos que nós temos, que muitas vezes quando a gente está lá no mundo, a gente está usando para agradar o diabo, mas quando a gente vem para Jesus, esses talentos se transformam em ferramentas para efetivar e para edificar a vida da igreja. Então, isso também pode ser utilizado como dons, porque eu estou usando os meus talentos para edificar a vida da igreja. Aquilo que eu sei fazer, faço bem, e isso está glorificando o nome do Senhor. Entende, gente? O que eu expliquei para vocês são os 9 dons que o apóstolo Paulo está citando ali na carta de Coríntios, que é dado pelo Espírito Santo para a edificação do corpo, ou seja, para edificar a igreja de Cristo. Mas não significa que os nossos talentos não possam ser utilizados como ferramentas e um mecanismo de fé nas mãos de Deus para também abençoar a vida da igreja. Se isso tem sido uma bênção para a glória de Deus, continuem fazendo. Se isso é bíblico, continuem fazendo. Então, aqueles que cantavam no mundo, que tem uma voz bonita, por exemplo, é um talento cantar. Cante para a glória de Deus. Aqueles que dançavam no mundo e que hoje entende que a dança faz parte também de um meio de adoração a Deus, que dance para a glória de Deus. Se isso está edificando, gente, sempre lembra, ó, se os nossos dons e os nossos talentos está edificando em fé a vida da igreja, está edificando o ministério, que é o corpo de Cristo, para glorificar a Deus, vai para cima. É sobre isso, tá bom? Mas o que eu preciso apresentar para vocês é sobre quais são os dons que o apóstolo Paulo está citando nas cartas de Coríntios, nas cartas de Romanos, na carta de Efésios, para que vocês entendam quais são os 21 ou 22 dons. Eu só não me lembro se são 21 ou 22. Tá bom? Então, Ana, o dom aliás, a dança é um talento que quando você utiliza para edificação do corpo de Cristo, é uma ferramenta espiritual para glorificar a Deus. Amém? Amém. É sobre isso. No quesito que o Paulo estava falando nas cartas. Não entendi. Não entra no quesito das cartas, que nem Não. dom de servir. Uma pessoa que é muito proativa na igreja, tá ali fazendo tudo, cumprindo a obra, servindo os irmãos. Automaticamente o dom dela é servir. Eu vou falar Certo? sobre eles, se não hoje, amanhã. Tá em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos entrar nesse. Tá bom? É porque pra mim é muito... Eu acredito que assim, o que eu acredito que possa estar certo ou errado, não sei. Você tem um dom, aquilo que você faz bem, como eu posso explicar? Que nem, eu danço. Se eu ministro com aquele dom, automaticamente, o meu dom seria ministração. Se eu prego, o meu dom seria o dom da palavra. A gente aprendeu dessa forma, dessa linha de raciocínio, entendeu? Entendi. Então é muito difícil agora, tá sendo bater com a Bíblia, com o que Paulo disse, com o que realmente é, no caso. Entendeu? Mas, ó, fica fácil para você entender assim, ó. Qual é a diferença de dons e talentos? Ok? Então vamos lá, para ficar mais fácil para você. O que são dons espirituais? São habilidades
especiais. Vamos lá, habilidades especiais concedidas ali pelo Espírito Santo a todos os crentes que passam pela conversão. Qual é o propósito dos dons espirituais? Ou seja, qual é o propósito do Espírito Santo se manifestar no corpo de Cristo, que é a igreja? Qual que é o propósito? A edificação da igreja. Ok, gente? Então, esses dons, como eu te falei, eles são mencionados em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 1, 12, Romanos 12, Efésios 4. O que são talentos? Para a gente falar aqui, para você entender. Talentos são habilidades naturais, que também são dadas por Deus a todas as pessoas, independente se ela é católica, se ela é cristã, se ela é do candomblé, independente. São talentos que às vezes as pessoas já nascem com eles ou ela se desenvolve no meio do caminho. E esses talentos, eles podem ser desenvolvidos e utilizados também como ferramentas para edificação do corpo de Cristo. Então, por exemplo, no nosso meio existem muitas pessoas que são artistas. Sabe aquelas pessoas que criam coisas? Vou dar um exemplo da Cidinha, porque a Cidinha cria um monte de coisas na igreja. Ela pega, por exemplo, um material de madeira e ela cria mesas, ela faz um monte de coisa. Então, ela está usando um talento que ela ou desenvolveu, ou já nasceu com ela de forma natural, e ela usa isso para edificar o corpo, ou seja, para a glória de Deus. A inteligência, por exemplo, tem pessoas que têm uma inteligência muito aguçada. Sabe aquelas pessoas que é chamada como aquela criança é prodígio, que ela nasce com algumas habilidades que, às vezes, só no percurso, no meio do caminho, ela vai desenvolver isso lá na frente. Tem crianças que já nascem com esse cognitivo, essa inteligência aflorada. Desde pequenininho você consegue identificar isso. É uma habilidade natural que também foi dada por Deus, que pode ser utilizada por qualquer uma pessoa que tenha esse talento. Então, a diferença de dons espirituais e talentos é que dons são habilidades especiais concedidas pelo Espírito Santo somente para os crentes. É só para cristão. Entendeu aqui, Aninha? E os talentos são as habilidades naturais, ou que você nasceu com esse talento, ou que você aprendeu no meio do caminho e que você utiliza isso para edificar o corpo de Cristo, para glorificar o nome do Senhor e assim sucessivamente. Entendeu? Então, por exemplo, tocar um instrumento. Tem pessoas que nasceu com dom. Só coloca no mudo aí do seu microfone. Só coloca no mudo aí do microfone. Então, por exemplo, tem pessoas que nasceu com um talento que desde pequenininho toca um instrumento. Ou então no meio do caminho ele desenvolveu. Ok? Então, quando talvez ele nunca foi convertido. E lá no mundo ele aprendeu, ele fez aula. E aí ele vem para Cristo. O que ele vai fazer? Esse talento que também foi dado por Deus, ok? Esse talento ele vai utilizar como meio de edificar o corpo de Cristo. De que maneira? Adorando a Deus através de tocar algum instrumento. A dança, como eu te disse, a dança também é um talento. Cantar é um talento. Não existe na Bíblia o dom do cantar. Vocês não vão ver dentro dos dons que o apóstolo Paulo fala. Mas é um talento que foi dado por Deus. E se foi dado por Deus, eu preciso usá-lo para a glória de Deus. Então, quando a gente fala de dons espirituais, são dons específicos que são concedidos não para todo mundo. É concedido apenas para a igreja de Jesus Cristo. Só para crentes lavados e remidos no sangue de Cristo, para a edificação da igreja. Tá claro isso, gente? Todo mundo aqui tinha essa dúvida? Então, deixa eu fazer uma observação. Então, quer dizer que, vamos colocar assim, trazendo para mim, o meu talento, uma coisa que eu gosto de fazer e que eu faço bem, que eu desenvolvi ao longo do tempo, é costurar. Uhum. E eu descobri ontem, me autoanalisando, que eu gosto do sentimento de ver a expressão, a reação, quando você está servindo, quando você está colocando café, quando a pessoa aprende algo com o seu trabalho ou por uma administração que você está lá junto. Então, o meu dom é servir, o meu talento é costurar.
Isso, você pode usar, por exemplo, a costura Sim. como uma habilidade que você tem e talvez para algumas festas da igreja, algum evento, você fazer como você já fez, lembrancinha para dar para as mulheres no dia, no evento de mulheres. Isso está glorificando a Deus, porque você está usando o seu talento como ferramenta para que a obra de Deus avance. Você entendeu? Então, por Não, mas eu exemplo, não estou falando dessa questão, eu estou falando da questão do trabalho, do me sentir bem em ver a evolução das pessoas quando vai, por exemplo, vai com naquele encontro de mulheres que a gente foi. uhum, A, a gente aprende muito, a gente absorve muito de Deus, no meu caso, né? Até de ver o outro aprendendo e o outro evoluindo. sim. Então, mas aí é que tá, Eu Cláudia. acho que no caso, então, seria um bom serviço. Então, é o serviço, porque assim, ó, tudo que eu tenho, quando a gente fala de dons para o serviço, para edificar o corpo, significa que Deus te deu um presente. É isso que a gente estudou ontem. Você recebeu de Deus um dom, ou dois, ou três, ou quatro. Esses dons espirituais que nós falamos ontem, foi concedido especificamente pelo Espírito Santo para o quê? Para a edificação do corpo. O que é edificar o corpo? Para o serviço do corpo de Cristo. É para servir a igreja de Jesus. Quando a gente fala para servir, é para servir a igreja. Então Deus deu, por exemplo, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom do discernimento, né? O dom de fé, o dom de cura, o dom de operações de maravilhas, o dom de falar em línguas, o dom de profetizar, o dom de interpretação de línguas. São os 9 dons que nós vimos até agora e nós vamos ver os outros. Para que o Espírito Santo derramou esses dons na vida do corpo, que é a igreja? Para a edificação da igreja. Lembra que eu expliquei para vocês? Jesus é a cabeça da igreja. Nós, como igreja, nós somos os membros do corpo, nós somos o corpo de Cristo. E cada corpo, ou seja, eu sou um corpo que possui vários membros, sim ou não? Eu tenho a mão, eu tenho a perna, eu tenho o braço. Então, cada membro do meu corpo é útil, porque tem uma função específica. Mas todos juntos funcionam com um só propósito. Embora o meu dedinho tenha uma função diferente do dedinho do meio, se faltar esse dedinho aqui, ó, o meu corpo, ou seja, não vai ter as mesmas utilidades, porque está faltando um dedo. Então, por isso que os dons, eles são distribuídos para cada um de acordo com a proporção do Espírito. Então, por isso que Jesus derramou o Espírito Santo através dos dons na vida da igreja, para que a gente sirva uns aos outros. Então, os dons é para isso, ok? Aí, falando dos talentos, Cláudia, embora sejam diferentes dons e talentos, ambos podem se complementar. Então, por exemplo, alguém com talento musical pode receber o dom de adoração ou ensino, que é o dom da maestria. Então, ele pode usar essa habilidade natural, que é a música, para ministrar o outro, ou seja, para ensinar o outro. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, isso reflete o que nós chamamos de mordomia cristã, ou seja, que é devolver a Deus aquilo que veio de Deus. Tanto dons e talentos veio de Deus, mas a diferença é que talentos qualquer um pode ter de Deus. Todos nós temos talentos, assim como a igreja de Cristo, todos que são cristãos, lavados e remidos. Vamos de novo, gente. Todo cristão tem dons. E toda pessoa natural, independente da sua crença, da sua religião, tem talentos. O que a gente não pode é confundir talentos com dons. Porque dons, o nome já fala, dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo para a sua igreja, que é o corpo de Cristo, para a edificação do corpo, ou seja, para um edificar o outro em fé, para a edificação, para o avanço do ministério, para o avanço da obra de Deus. E os talentos também foram concedidos por Deus, que complementa os dons para glorificar o nome de Jesus. Ok? Ambos são presentes de Deus, gente. Mas a diferença são. Mas tem naturezas distintas, tá bom? É por isso que eu sempre repito, porque enquanto os dons espirituais são sobrenaturais, o nome já fala, ó, são sobrenaturais,
e tem o propósito exclusivo de edificar a igreja e glorificar a Deus, os talentos são naturais. Qualquer um pode ter talentos. E esses talentos podem ser usados tanto em contextos seculares, do dia a dia, da minha profissão, em qualquer outra coisa, quanto também nas questões espirituais, ou seja, no corpo de Cristo. Então, ambos devem ser dedicados a Deus para que ele seja honrado em tudo. É isso que a gente precisa entender. Dons específico para quem é crente. Talentos para qualquer um, crente e não crente. Ok, gente? Ficou claro? Deu para entender? Beleza. Hoje, então, para a gente dar continuidade aqui, se tiverem dúvidas, vocês podem parar, né? A gente continua. Então, Claudinha, voltando lá, a sua costura, o que você sabe fazer, você pode utilizar como um talento para adorar a Deus, para servir a igreja de Jesus. Isso faz parte. Por exemplo, tem pessoa que... Eu gosto muito, gente, da dança. Eu gosto muito da dança. Vocês vão ver que na Bíblia não está escrito que existe um dom de dançar. Não existe. É um talento que glorifica a Deus. É uma ferramenta. Cantar. Não existe o dom de cantar. Davi, por exemplo, quando vocês pegam a história de Davi, quem conhece que é a história de Davi? Davi, um exemplo, né? O Davi era um músico. Lembra que quando Saul ele ficava possuído, né? Quando ele estava sofrendo alguma opressão maligna, ele chamava quem? Chamava Davi para tocar a harpa. E quando ele começava a tocar a harpa, os espíritos imundos que estavam na vida de Saul, eles saíam. Então, quer dizer, Davi tinha um dom, aliás, Davi tinha um talento natural, ou que nasceu com ele, ou que ele desenvolveu no meio do caminho, e Deus utilizou desse talento de Davi para que o nome dele fosse glorificado. Toda vez que Davi começava a tocar a harpa, os espíritos imundos que estavam em Saul saía dele. Então, seja dons espirituais ou sejam talentos, que seja tudo para a glória de Deus. Até porque tudo isso veio de Deus, foi dado por Deus. Amém? Então, gente, hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante polêmico. Eu não sei se vocês já aprenderam sobre esse tema, se vocês já ouviram, né? Eu trouxe isso aqui porque, principalmente a nossa igreja que está se formando agora, precisa entender a diferença dessas duas linhas de pensamentos. Algumas pessoas já me perguntaram, pastora, por que na comunidade Cristã Zoe, a manifestação do Espírito Santo, tipo no falar em línguas, o profetizar, é diferente talvez de uma igreja Assembleia de Deus, por exemplo? Então é sobre isso que a gente vai explicar aqui para vocês. A Assembleia de Deus, gente, é uma das igrejas que nasceu no movimento pentecostal. Então, para você saber a diferença de um para o outro, você precisa voltar nas aulas lá atrás, que eu já expliquei, ok? Que o movimento pentecostal nasceu depois da Reforma Protestante, quando William Seymour, que era um crente negro, afro-americano, lá nos Estados Unidos, começou a ter experiências com as manifestações dos dons espirituais e ele então começou a falar em línguas. E ele entendeu que o falar em línguas era o batismo com o Espírito Santo. E aí os reformadores, ou seja, os reformados, eles discutem essa ideia. Eles falam que o falar em línguas não tem nada a ver com o ser batizado com o Espírito Santo. E até hoje, gente, existe essa complexidade entre os nossos irmãos reformados e os nossos irmãos pentecostais. Mas antes de eu entrar nisso, o que eu quero enfatizar aqui para vocês? Independente do que você vai definir aqui, a partir do que eu vou explicar, até porque ambos os movimentos, ou seja, as ações, as práticas, constam nas Escrituras, independente da sua tendência, né? Seja ela mais pentecostal ou mais reformada, independente disso, o importante é que isso que nós vamos falar aqui não envolve
nenhum risco para a sua salvação. É mera informação, entendimento e conhecimento. Tá bom, gente? Então eu falo isso com muita propriedade e temor, porque muita gente sai depois de uma aula dessa falando, ai, então isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai mudar nada, gente. É só para nível de entendimento e compreensão. Mas é importante vocês saberem também como que a nossa igreja pensa com relação a essas duas vertentes, dos mais pentecostais, que entende que falar em línguas é uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, ou o reformado que fala que ser batizado com o Espírito Santo tem um outro significado, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, a ideia, né, desse nome, o batismo com o Espírito Santo, é um dos temas mais importantes, mas ao mesmo tempo mais complexos e discutidos nas igrejas de hoje. Vocês vão ver que existem vários movimentos e vários perfis de igreja. Existe igreja mais barulhenta, que são, a gente chama elas de pentecostais, e existem igrejas mais tranquilas com relação às suas liturgias de culto, com relação a como prestar culto a Deus. Então essas visões diferentes, elas são existentes, são reais nos dias de hoje. E essas diferenças, gente, afetam não só o que eles acreditam, mas também como eles vivem a sua fé no dia a dia. Por isso que eu falo que essa aula é uma das mais importantes para vocês entenderem por que a nossa liturgia é um pouco diferente, talvez, dos mais pentecostais. Mas não significa que nós não somos pentecostais. Pelo contrário, nós somos pentecostais reformados. Então, se alguém um dia perguntar para vocês quais são a prática teológica da igreja de vocês, na comunidade cristã Zoe, vocês vão explicar, nós somos pentecostais reformados. E se alguém pedir para vocês responderem o que é um pentecostal reformado, vocês vão explicar. Nós acreditamos na continuidade de todos os dons que foi manifesta na vida da igreja apostólica, ou seja, na igreja primitiva. Nós acreditamos que os dons são manifestos ainda nos dias de hoje. Porém, esses dons, as manifestações, precisam ser bíblicas. Qualquer manifestação de dons que vem por aí que não está na Bíblia, descarta. Eu ouvi uma vez uma cantora bastante famosa, eu não vou citar o nome aqui, que ela, numa ministração do louvor, ela estava no altar com a igreja hiperlotada dizendo: o Senhor está derramando sobre mim agora a unção do leão. Aí eu fiquei prestando atenção, eu falei, deixa eu pesquisar na Bíblia. Unção do leão, aí eu fui lá, gente, ó. Unção do leão. É isso que a gente tem que fazer, ok? Quando vocês ouvirem alguma coisa estranha, eu fui lá, unção do leão. Aí eu olhei e não vi que aquilo tinha base bíblica. Eu falei, bom, unção do leão? Eu olhei e falei assim, não tem nada diretamente encontrado na Bíblia com essa linguagem. Unção do leão. Eu sei que a Bíblia fala que Jesus é como o leão da tribo de Judá, né? A Bíblia ela traz vários símbolos do leão, demonstrando ali algumas características do poderio de Jesus. Mas a unção do leão, isso não existe. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Não é que nós não somos uma igreja que gosta de ativar os dons. Pelo contrário, eu não vejo a hora que depois desse TG, dessa imersão, que os irmãos utilizem os seus dons, os dons e os talentos que Deus deu para o avanço do ministério, para o avanço dessa igreja. Eu não vejo a hora de ver os irmãos cheios do Espírito Santo, gente, assim, abençoando a vida do outro irmão, abençoando a vida da igreja através dos seus dons, através dos talentos. Desde que os dons, principalmente os dons espirituais, quando forem manifestados na vida da igreja, sejam bíblicos. Ok, gente? Qualquer outra coisa, que, principalmente no altar, que for falado que não está na Bíblia, a gente, com todo carinho, com todo respeito, nós vamos chegar no pastor, no líder, no diácono, seja qual for que estejam falando ali em cima, meu irmão, com todo carinho e amor. Isso não está na Bíblia.
vamos entender o que você falou, por que você acredita, né, nisso, qual que é a base, mas sempre com respeito. Porque, gente, a gente precisa ser uma igreja mais bíblica possível. Nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas estão repletas, cheias de pessoas vazias e pessoas rasas, ou seja, sem raízes bíblicas, sem raízes teológicas, porque não, elas dão glória e elas absorvem um monte de coisa que nem elas sabem. Então nós precisamos ter essa base. Se aquilo que está sendo ensinado, se aquilo que está sendo ministrado é bíblico. Então, como eu disse, porque tudo isso que essas pessoas acreditam vão afetar a maneira delas viverem a sua fé e vão afetar diretamente a maneira delas viverem o seu dia a dia com Deus ou não. Então, os reformados, vamos falar então dos reformados. Quem são os reformados, gente? São aqueles que aderiram os ensinamentos e os princípios teológicos com base nos pilares da reforma protestante. Nós também, eu já dei essa aula, tá lá atrás. Se você não entendeu, corre lá. O que foi mesmo a reforma protestante? Se eu perguntar aqui, vocês vão saber. A reforma protestante foi o mecanismo que o Martinho Lutero, que foi o pai da reforma, foi o mecanismo que Lutero, além dele, entre outros, encontrou para debater ou confrontar os ensinamentos errados que a Igreja Católica medieval na época ensinava. Ou seja, eles usavam textos sem contexto para trazer heresia, para trazerem ideologias, meios e formas que não eram bíblicas, que se tornou um pragmatismo religioso. Misturou, ou seja, o místico, aquilo que era idólatra, misturou com o santo, ou seja, o santo se tornou profano, porque houve uma mistura de ideologia. Tiraram Jesus do centro, tiraram as escrituras do centro, tiraram a fé, somente a fé em Cristo do centro, tiraram a graça do centro e a glória que é só dada a Deus do centro. Por isso que a reforma protestante foi um protesto contra os ensinamentos da igreja, que tinha nas suas mãos a Bíblia para ensinar o que era certo, mas ensinou tudo errado. Então, quando eu perguntar para vocês o que são os reformados, é essa linha, é esse movimento que protestou contra os falsos ensinamentos da igreja, utilizando os pilares da reforma protestante. Quais são os 5? Somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Isso tem que estar na mente de vocês. E depois da reforma nasceu então o movimento pentecostal. A partir das experiências de William Seymour, começou com ele, um negro afro-americano que recebeu o dom de línguas, começou a falar em línguas, então, além dos reformados, então nasceu o movimento pentecostal. Então, o que os reformados entendem, gente, sobre o batismo com o Espírito Santo? Os reformados entendem que o batismo com o Espírito Santo, ele acontece junto com a conversão. Acontece de imediato, quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, então essa pessoa automaticamente recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, para eles, isso mostra através de uma mudança gradual na vida do cristão, com mais amor, com mais alegria e outras qualidades espirituais. Então, eles entendem que ser batizado com o Espírito Santo é isso. Isso acontece junto com a conversão. Qual que é a diferença dos reformados para os pentecostais? Os pentecostais acreditam que o batismo com o Espírito Santo é algo que acontece depois da conversão. Ou seja, é uma experiência diferente da conversão. Então, os pentecostais, eles ensinam que o falar em línguas é o primeiro sinal dessa experiência. Então, eles falam que ser batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas.
E o falar em línguas para os reformados, gente, é um dom. Vocês estão entendendo? Me ajuda aqui a entender se vocês estão entendendo o que eu estou explicando. Amém. Mais alguém, gente? Tem dúvida? Aí eu paro aqui porque eu vou dar continuidade, que eu vou trazer as citações bíblicas. Não, tá tudo ok. Tá tudo ok? Então, se eu perguntar para vocês como pensa um reformado e como pensa um pentecostal, vocês vão saber me explicar, correto? Peraí, gente. A gente pode falar que entendeu, agora explicar é outro gato. Então, tá bom. Então vamos lá, deixa eu dar continuidade aqui. Peraí, deixa eu só responder. Antes, o pentecostal era o que a gente tinha antes, que era obrigado a falar no Espírito, falar em línguas para manifestar que você tem o Espírito Santo. Essa foi a forma que a gente aprendeu. Como é que Hoje é? já Não, você- desculpa. Explica de novo, Nova a pausadamente. manifestação do Espírito Santo é através do falar em línguas. Você só era cheio do Espírito Santo até mesmo no culto. Você só era cheio do Espírito Santo se você falasse em línguas. Era literalmente assim no culto. Então, esse é o que pensam, essa ideologia é o que pensam os pentecostais, Ana. É isso mesmo. Então, eles falam que a evidência de você ser batizado com o Espírito Santo, o sinal é o quê? É o falar em línguas. Entende? E nós não pensamos nisso, aceitamos Jesus, automaticamente o Espírito Santo é ativado em nós. Correto? Então, mas então essa é a visão dos reformados, é o que eu acabei de explicar aqui, é isso mesmo. Então, para os reformados, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo é de imediato, na hora da conversão, você entregou sua vida para Cristo, automaticamente você foi batizado com o Espírito Santo, ok? Entenderam? Peraí, gente, eu estou respondendo uma pessoa aqui. Quem tem Bíblia aí que está aberta? Quem tem Bíblia aí, gente? Tá fácil. Pode falar. Espera aí que eu vou pedir para vocês lerem. Então vamos lá. Deixa eu só dar continuidade aqui para não confundir vocês. Estava respondendo a minha chefe, imagina essa hora. Então vamos lá. Então os reformados eles entendem isso, que o batismo com o Espírito Santo acontece junto com a conversão, né? Já os pentecostais, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo, a evidência é o falar em línguas, e isso acontece depois da conversão. Então, essas diferentes formas aqui de entender este assunto, né, é muito importante, porque vai influenciar, gente, cada grupo, né, como vive a sua fé, como essas pessoas conduzem os cultos. Então, essas diferenças, tanto para os reformados quanto para os pentecostais, eles concordam em algo fundamental, que nós precisamos do Espírito Santo. Então, existe esse acordo, esse comum acordo entre eles. Nós precisamos de uma vida cristã verdadeira transformada. O desacordo entre eles, é onde não bate ali, é que a experiência para um acontece de um jeito e a experiência para um outro movimento acontece de um outro jeito. Mas isso é muito importante. Aí isso já dá resposta, porque cada igreja tem uma liturgia diferente. Uns são mais barulhentos, mais pentecostais, e outros são mais contidos. Mas não significa que o Espírito Santo não esteja agindo ali, e não significa que Deus não esteja ali trabalhando, ok? Eu gostaria que vocês lessem, quem tem aí, Mateus capítulo 3, versículo 11. Quem pode ler? Mateus 3:11. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Veja Ele bem. é mais importante. Pode continuar, perdão.
Ele é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Veja bem, esse texto de Mateus capítulo 3, no versículo 11, esse Esse texto, texto de João Batista? O João Batista falando para Jesus, para o povo sobre Jesus. isso, Mateus 3, 11, tá, gente? É sempre importante vocês trazerem Bíblia, né? Para a gente começar a entender as coisas. Veja bem, dentro da visão reformada, gente, esse texto aqui, quando fala do batismo com o Espírito Santo, esse texto está apontando para uma obra central de Jesus Cristo, que é um plano de redenção do seu povo, por meio de quê? Do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, a partir da visão reformada, refere-se a uma experiência universal que tem como que inicial, né, que assim na vida de todo crente. Todo crente regenerado, todo crente nascido de novo, a partir da sua primeira experiência, de acordo com esse texto, defendido pelos reformados, foram batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, a partir da visão reformada, ela é vista como uma obra soberana do Espírito Santo no processo de regeneração de todos aqueles que se entregam para Cristo. Então, eles entendem que é Cristo quem concede essa nova vida espiritual a todos aqueles que se entregam a Cristo, que recebem Jesus. E esse processo de regeneração é o início de todo o relacionamento do crente com Deus, que é marcado por meio da fé salvadora, por meio da santificação, por meio da perseverança dos santos. Por isso que dentro da visão reformada, o batismo com o Espírito Santo não é um evento separado para crentes já regenerados, mas para eles é a parte da salvação. Aliás, mas para eles é parte, né, da salvação que ocorre no momento em que o Espírito Santo nos une com Cristo. E aí ele traz o texto aqui, né, de João Batista, quando está falando, olha, eu na verdade eu vos batizo, eu batizo com água para o arrependimento. Olha João Batista dando testemunho aqui de Jesus. Mas depois de mim, olha o que João Batista está dizendo, vem alguém mais poderoso do que eu, ele quem, gente? De quem que João Batista está falando? Não é de Jesus? Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora, qual que é o papel do fogo? Mencionado aqui, de acordo com Mateus 3,11, para eu explicar tudo isso aqui para vocês, por que que os reformados pensam diferente dos pentecostais. Eu preciso ensinar isso para vocês, mas eu acho que, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Alguém consegue ver quanto tempo? Eu tenho 9 minutos. Eu vou tentar explicar isso aqui para vocês a partir da exegese do texto, tá bom? O fogo mencionado aqui em Mateus 3,11, ele é interpretado de duas formas, gente, dentro desse pensamento reformado, aqui, dependendo desse texto aqui, contexto imediato. Qual que é a função do fogo? Quando você olha a Bíblia, o fogo ele tem várias vertentes e várias formas de interpretação. Só que na mentalidade dos reformados, quando ele fala que aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, eles estão trazendo aqui o fogo como purificação. O fogo ele não tem o poder, o papel de purificar alguma coisa impura. Imagine vocês, por exemplo, vocês estão fazendo uma comida e dentro daquele alimento está cheio de bactéria. Quando vocês colocam aquele alimento no fogo, mesmo ali na panela, o que que acontece? O fogo ele purifica o alimento porque ele mata as bactérias, não é assim? Então o fogo como purificação, ele refere-se a esse processo contínuo de santificação por meio do Espírito Santo. Ou seja, Deus purifica os crentes queimando suas impurezas e moldando-os à imagem de Cristo. Então, quando João Batista está dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele está explicando que o fogo tem esse papel. Quando você vem para Cristo, você recebe o batismo com o Espírito Santo,
Ou seja, o Espírito Santo passa a viver com você e agora o fogo, que tem como papel de purificar, ele vai te santificar, ele vai te regenerar em todo esse processo contínuo até que Jesus venha. Então, todas essas impurezas que está em nós através do pecado, ela vai sendo purificada de forma contínua no processo de santificação, de justificação, de regeneração através da palavra de Deus. Existe uma outra interpretação aqui também, que quando João Batista fala que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, o fogo também tem um símbolo de julgamento. Porque, gente, no ministério de João Batista, o fogo ali, ele pode ser visto como um juízo final para os ímpios, ok? Em contraste com a purificação dos crentes. Por isso que ele continua falando no versículo 12, se vocês continuarem ali, ó, a ler. Ele está dizendo que Jesus, além de batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele continua, ele limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, o que João Batista quer dizer aqui, gente, para vocês entenderem, numa linguagem direta e objetiva? Assim como o fogo do Espírito Santo, que opera de duas maneiras, purificando os crentes, consumindo dos seus juízos, assim será todo aquele que não quiserem receber o batismo com o Espírito Santo. Ele será julgado naquele dia, ou seja, ele vai limpar a sua eira, ele vai tirar o trigo, sabe? Vai separar o trigo ali do celeiro e vai queimar a palha com fogo. Ou seja, no meio do trigo não tem a palha, então ele vai separar a palha. Aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo vai ser julgado, porque o fogo também tem um teor de julgamento. Mas aquele que for receber Jesus será batizado com o Espírito Santo e vai passar por esse processo de purificação através dos atributos salvíficos, que é a santificação, a regeneração, até que Jesus venha. Vocês entendem? Então, na interpretação reformada, eles enfatizam o batismo com o Espírito Santo como uma experiência distinta, né? Aliás, como uma experiência em conjunto no momento, ou seja, no início da nossa conversão, da nossa fé. E os processos da salvação, os processos de santificação, isso é no dia a dia. Tá claro para vocês? Eu peguei esse texto aqui para vocês entenderem como que os reformados, eles interpretam essa questão de ser batizado com o Espírito Santo. Essa experiência acontece na hora. João Batista está dizendo, eu estou batizando vocês aqui com água, mas depois de mim vai chegar um mais poderoso do que eu, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que João Batista está dizendo? Vai batizar quem, gente? Aqueles que o recebem. Aqueles que aceitarem o Messias como realmente o Cristo. Aqueles que receberem Jesus de imediato será batizado com o Espírito Santo e com o fogo. E quando fala do fogo, é esse processo de salvífico, né? De experiência com Deus, através da santificação. Por isso que a palavra de Deus é que nos limpa do pecado, que nos lava do pecado, que nos purifica do pecado. Por isso que não dá para entender um crente falar, eu sou cristão, mas não conhece a palavra de Deus. Não dá, gente. Se vocês não tinham o hábito de estudar a Bíblia, estudem. Se vocês não tinham o hábito de ler Bíblia, leiam. Porque tudo que eu estou explicando aqui para vocês não é simplesmente de pegar a Bíblia, em 10 minutinhos fazer uma leitura igual os religiosos e ir dormir. Principalmente o Salmo 91. É estudar, é entender o que esse texto quer dizer, o que está por trás. É obrigação de todo cristão conhecer a Deus através da palavra. Além da oração, além de intimidade com ele em jejum, mas a palavra. Você quer conhecer Jesus? Quem é Jesus? Leia as Escrituras. Você quer conhecer quem é Deus? Leia as Escrituras. Então, quando os reformados falam sobre o batismo com o Espírito Santo dentro dessa explicação que é utilizada para explicar o que é o batismo com o Espírito Santo, está muito claro. Quando Jesus veio, o Messias, todos aqueles que me receberam, dei-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E a partir do momento que eu recebi Jesus e eu fui chamada de filha, eu estou no processo de lapidação, eu estou no processo de santificação,
de regeneração, para que eu fique cada vez mais parecida com Ele. Amém, gente? Já os pentecostais, eles falam não. A salvação é uma coisa e a experiência após a salvação é outra coisa totalmente diferente. Então é sobre isso que a gente vai dar continuidade aqui na nossa aula, ok? Gente, eu vou derrubar vocês aqui, eu vou pedir para vocês voltarem, não deixem de participar, tem muita coisa para falar ainda hoje. Todas as dúvidas que talvez vocês tinham até o momento sobre isso, falar em línguas, não falar em línguas. Ah, se eu não sou batizado com o Espírito Santo, significa então que eu não tenho dons? Então vocês estão vendo que não tem nada a ver. Ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas são coisas totalmente distintas, tá bom? Mas existem aí a visão, né, tanto dos reformados como os pentecostais. E aí depois que eu explicar isso para vocês, fique a critério de vocês defender. Ah, eu sou mais reformado. Ah, eu sou mais pentecostal. Ou então eu sou pentecostal reformado. Que é o que a gente ensina aqui. Nós somos pentecostais reformados. Tá bom? 1 minuto, já mando para vocês o link. Até daqui a pouco. Em relação deixa eu falar. Gente, Em um de cada relação vez aí. à igreja que nós viemos, a primeira igreja era pentecostal reformada, Uhum. que era a Era igreja batista, né? Ah, E lá batista. tinha ensinamento. Sim. Então, Normalmente foi a os primeira batistas igreja são reformados. Tem a Batista já essa Renovada. que a Ana está falando é outra batista, mas já vinha outra linha. É a linha que só fala Neopentecostal. que Neopentecostal. neopentecostal. Entendi. Que aí eles tinham algumas coisas que não estavam na Bíblia. Uhum, entendi. E aí a Perfeito. gente começou a entender depois que a gente começou a ter as aulas. Uhum, entendi. Não, beleza. E fico feliz que vocês estão compreendendo, gente. Isso é muito bom. Significa que então a gente está no caminho aqui. Então vamos dar continuidade aqui, né? Através de citações. Deixa eu só fazer uma observação. Teve um culto uma vez que eu estava na igreja e eu tinha muitas dúvidas em relação a Deus, em relação à igreja, em relação às coisas. E aí eles fizeram uma casinha, não, um túnel para a gente passar de baixo e orando, não sei o quê. Kelly, eu não sei se era uma coisa errada, certa, mas quando eu saí do outro lado, eu saí numa certeza tão grande de que Deus existia, que Deus era Deus. E Por ter passado debaixo do túnel, Cláudia. pergunta pra Neia! Por Deus do céu! Tinha um problema então ele vinha lá de cima, batendo na cabeça dos outros, o povo cair. Tinha assim, o negócio era tenso. Ô, gente, vamos lá. Eu até expliquei isso para vocês através de uma liturgia de um culto reformado, a liturgia de um culto. Eu vou pedir para vocês colocarem no mudo agora. A liturgia de um culto pentecostal e a liturgia de um culto neopentecostal. Lembra que eu expliquei para vocês que os mesmos elementos de culto e as mesmas liturgias de culto que a Igreja Católica Medieval praticava lá atrás, dentro do movimento neopentecostal, são os mesmos elementos que estão sendo resgatados como prática de fé, de elementos, de formas e meios de culto totalmente antibíblico que a Igreja Católica Medieval praticava. E as pessoas estão crendo nisso, ou seja, é Jesus e mais, por exemplo, uma caverninha para passar, para receber o poder, o Pentecoste, a graça de Cristo. Ah, é Jesus, a fé, mas eu preciso ter, por exemplo, uma arca da aliança para eu, quando eu colocar a mão nela, eu ser cheia da presença de Deus. Ah, é Jesus, mas eu preciso, por exemplo, passar debaixo de um manto vermelho sagrado para receber realmente um avivamento, um renovo, a cura e a restauração. Isso a gente chama de pragmatismo religioso. Isso é místico. São elementos que estão sendo inseridos dentro de um modelo de culto que não agrada a Deus. Se vocês participaram da aula que eu dei sobre qual é o perfil de culto que agrada a Deus e quais são os elementos de um culto bíblico e não bíblico, vocês vão perceber que a gente não precisa de mais coisas, além do somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça e a Deus somente glória. Qualquer coisa que a gente tentar inventar a roda, gente, é heresia
e é pragmatismo religioso. Foi contra isso que houve a reforma protestante. A reforma, os protestantes, a gente já fala, protestou. Os reformadores, eles protestaram contra esse tipo de culto, contra esse culto místico, sabe? Essas misturas de coisas que são invenções humanas, que não faz parte de um culto bíblico. Então, vocês precisam rever na aula lá, o culto bíblico, quais são os elementos que devem ser trazidos para um culto bíblico e quais são os elementos que existem em cultos que não são bíblicos, para vocês saberem, então, discernir uma coisa da outra, entendeu? Então, Cláudia, isso aí é uma maneira das pessoas colocarem o homem no centro, ou seja, tirar Jesus do centro e colocar objetos, coisas, fazendo com que você creia que é Jesus e mais alguma coisa para que o milagre aconteça, para que você possa sentir Deus. Isso é heresia, isso é um pragmatismo religioso. E por mais que você tenha sentido Deus, Deus se manifesta por misericórdia, mas é um perfil de culto, é um padrão de culto, é um modelo de culto que não é bíblico e não agrada a Deus. Então, quando a gente vê uma liturgia de culto, que só Jesus está ali no centro, que a gente fala, meus irmãos, adora a Deus, abra o seu coração, venere a Ele, celebre a Ele. A sensação, principalmente de quem já esteve do outro lado como vocês aí, nesses mecanismos de culto antibíblicos, é que se a gente não inserir um objeto, é como que aquele culto não faz sentido. Porque acostumaram a gente a celebrar Jesus ou trazer adoração quando tem algum outro objeto como mecanismo da minha fé. Ou seja, só o nome de Jesus não serve. Só o nome de Jesus não é o suficiente. Somente a explanação da palavra de Deus como a verdade única que liberta e que transforma não serve. É como que as pessoas ficam na expectativa de algo mais. Então esse algo mais é sincretismo religioso, é o pragmatismo religioso, é heresia. Se a gente incutir nos nossos cultos qualquer coisa que tira Jesus do centro, que tire a palavra do centro, vocês podem ter certeza que a gente está cometendo os mesmos erros que a Igreja Católica medieval cometeu. Então a gente tem que ter esse cuidado. Amém, gente? Voltando aqui então, movimento reformado, né? O movimento reformado fala da evidência e evidência do batismo com o Espírito Santo. Para eles, para o movimento reformado, a transformação, uma vez que você vem para Cristo, é algo contínuo, que acontece quando Jesus entra na sua vida, ou seja, quando você é batizado com o Espírito Santo. Então, para o movimento reformado, o batismo do Espírito Santo só acontece no momento certo, no momento preciso da sua conversão. Então, é uma obra profunda, espiritual, que une o crente com Cristo. Então, começa um processo de transformação, começando no coração do homem. Ok? E a principal evidência para o movimento reformado, para essa ação contínua, a principal evidência é a fé genuína em Cristo. Então, se você se converteu e crê que Jesus é Deus, através da sua fé salvadora, vai estar acompanhada juntamente com ela todo um processo de regeneração espiritual pelo desenvolvimento progressivo dos frutos do Espírito na vida do crente. E qual que é a evidência de que realmente você foi batizado com o Espírito Santo? No movimento reformado, quando você começa então refletir frutos visíveis do Espírito Santo. Então, eles falam que o verdadeiro batismo no Espírito Santo é demonstrado através de uma vida transformada que reflete o caráter de Jesus a partir dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, que é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e assim sucessivamente. Quais são os textos bíblicos que os reformados usam para falar sobre isso? Sobre um crente ser batizado com o Espírito Santo? Eles vão lá em 1 Coríntios 12:13, que diz assim, ó: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, esse texto está dizendo que todos os que creram em Jesus receberam o Espírito Santo quando se converteram. Efésios 1:13, 14 diz: Nele também vós, depois de
a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a pena da nossa herança. Então, para os reformados, gente, esse texto mostra que o Espírito Santo vem quando a pessoa crê em Jesus, ok? E Gálatas capítulo 5, que eu acabei de falar, que fala que nós vamos mostrar esse batismo no Espírito Santo quando nós, então, começamos a refletir os frutos do Espírito, ou seja, refletir a vida de Cristo. Romanos 8:9 está escrito assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok? Então, esse versículo, a partir da visão reformada, ensina que todo cristão verdadeiro tem o Espírito Santo desde o começo da sua fé. E assim outros textos, gente. Tem vários textos aqui que vai explicar isso que eu estou passando para você, tá? Então, conforme eu li 1 Coríntios, Efésios e Gálatas, ele vai nos direcionando sobre o que realmente é um cristão batizado com o Espírito Santo a partir da visão reformada. Sem falar do texto que eu li de Mateus 3:11, que é a base principal que eles utilizam para dizer que o batismo do Espírito Santo acontece quando Cristo vem na sua vida, você o recebe, e aí o processo da regeneração acontece a partir da santificação, a regeneração e assim sucessivamente. Agora vamos falar dos pentecostais? Estão aí comigo? Amém. Os pentecostais, gente, eles têm um jeito diferente de entender o batismo com o Espírito Santo. Eles vão basear suas ideias a partir da experiência, ou seja, da segunda experiência. Então, para eles, assim, ó, você aceitou Jesus como seu Salvador, é mais ou menos assim, ó, não faz mais que a sua obrigação. Gente, deixa eu só abrir a porta que tá um calor insuportável aqui, peraí. Preciso deixar essa porta aberta, tá muito quente. Abrir aqui a porta. Então vamos lá. Eles falam que receber Jesus não faz mais que a sua obrigação. E o ser batizado com o Espírito Santo é uma segunda experiência, é um benefício a mais que Deus deu para todos aqueles que receberam Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo acontece depois que a pessoa já é cristã. Vocês estão entendendo aqui? Então, para os reformados, o batismo com o Espírito Santo, você veio para Cristo e agora você vai viver uma experiência diferente. É como que você estivesse recebendo uma segunda bênção de Deus. Então, onde que eles encontram essa ideia? Está lá em Atos, capítulo 8, no versículo 14 e 17. Onde as pessoas primeiro aceitaram Jesus e depois é que recebiam o Espírito Santo. Lembra quando a igreja primitiva, eles começaram, os primeiros apóstolos, né, começaram a sair, começaram em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra? Vamos ler lá só para a gente ter essa base, para vocês entenderem como que eles interpretam isso. Ó, Atos 8, versículo 14 até o 17. Tá assim, ó. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria, as pessoas, tá, gente, de Samaria, recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles, e eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Então, eles utilizam, gente, como base de uma segunda experiência esse texto. Eu estou apresentando aqui para vocês a visão das duas vertentes, tá bom? Tá claro isso para vocês, gente? Então, o que eles falam? Que o dom de línguas aqui é um sinal de que eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas o texto aqui não está dizendo que eles começaram a falar em línguas. O texto está dizendo
que os apóstolos, quando eles souberam, né, que os irmãos, as pessoas em Samaria estavam se entregando para Jesus, mandaram outros apóstolos para lá para falar, agora receba o Espírito Santo. O que esse texto quer dizer na exegese? Quando as pessoas estavam recebendo Jesus, aconteceu um fenômeno aqui, especial. Quando os apóstolos estão dizendo assim, ó, recebam o Espírito Santo, os apóstolos estão declarando a mesma coisa, só que de uma linguagem diferente dos evangelhos. Olha, sejam batizados com o Espírito Santo, que tenha o mesmo sentido, gente, do que foi escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3:11. Então não existe essa diferença, é a interpretação que cada vertente aqui se baseia para defender, por exemplo, os sinais visíveis e os sinais não visíveis. Pastora, quer dizer que não é aquela gritaria, receba, 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 que o pregador, eu vou pegar a voz, aí todo mundo vai chutar as cadeiras e voa e aviãozinho, não é nada a ver disso. Não, até porque o versículo 18 está dizendo assim, ó, Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Quando os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas, não é que eles estavam orando, receba, receba, não era isso. Não é isso que o texto está dizendo. Era a forma como a igreja, ou seja, os apóstolos atuavam no momento de falar assim, ó, receba Jesus. Então o que eles estão dizendo? Receba o Espírito Santo, que é a mesma coisa, receba Jesus. É nesse sentido. A questão é a interpretação. Entende? Os apóstolos, eles não estavam inventando a roda. Os apóstolos estavam dizendo, os apóstolos colocavam as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Quando fala que quando os apóstolos colocavam as mãos, os apóstolos estavam declarando a vida de Jesus na vida deles. Sabe quando a gente faz o apelo, as pessoas, ó, você que quer receber Jesus, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. É mais ou menos isso que os apóstolos estavam fazendo. As pessoas que estavam se entregando a Cristo, eles colocavam as mãos como sinal de que eu estou orando para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, para que você receba o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, gente, é a questão da interpretação. Por isso, gente, que a gente precisa entender o texto pelo contexto. Outras coisas que os pentecostais, eles falam que é ser batizado com o Espírito Santo. O dom de línguas. Atos 2:4 e Atos 10:44, 46 e 19. Gente, isso é um problemão aqui na interpretação. Quando alguém recebe o Espírito Santo, eles falam a primeira prova ou a evidência é o falar em línguas. E isso aconteceu várias vezes na Bíblia, conforme Atos 2:4, 10:44. Os pentecostais acreditam que o mesmo deve acontecer até hoje. O sinal era falar em línguas. Esses eram os sinais. Então vamos lá. Atos 2:4. Esse texto aqui todos conhecem, né? Fala do dia do Pentecoste. Vocês sabem que era uma festa, uma das festas principais dos judeus. Então Jesus falou para eles assim, ó, Atos 1:18. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e depois ser-me-eis testemunha na Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles subiram. Estavam ali 120 crentes. E de repente veio sobre eles. Vamos ler o texto lá para a gente entender? Atos 2:4. Vocês estão com Bíblia aí, né? Sim. Quando chegou o dia do Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, olha só. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Aconteceu aqui um fenômeno sobrenatural? Sim. Eles estavam reunidos e de repente sobre o local que eles estavam veio do céu um barulho. Amor, dá licença. Um barulho pra lá. Você tá sem camisa, você vai aparecer na frente da tela aqui sem camisa, tá doido? Essa barriga desse tamanho, os irmãos não querem ver. Um barulho que parecia o de um vento, gente, soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam o quê? Sentados. Então todos viram umas coisas parecidas. Olha só, gente, prestem atenção nas entrelinhas do texto. Então
Todos viram umas coisas parecidas, como chamas que se espalharam como línguas de fogo. Como umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Aí continuando, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada um. Gente, aqui há uma interpretação muito diferente dos reformados para os pentecostais. Os pentecostais dizem que isso aqui serve de exemplo até nos dias de hoje, tá, gente? Como evidência que alguém recebeu o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então, para eles, isso aconteceu para cumprir o que Deus tinha prometido lá através de Joel 1:8. Só que o texto, ele não está dizendo que isso é o batismo com o Espírito Santo. Não existe essa clareza no texto. Eles interpretam isso. Que quando eles leram, né, que todos viram algumas coisas parecidas com chamas, então eles pegam o fogo nesse sentido aqui, ó, não no sentido de Mateus 3:11. Eles utilizam fogo para interpretar que esse fogo aqui era o falar em línguas. E a línguas eles utilizam como sinais do batismo no Espírito Santo. Lá em Atos 10:44, aconteceu também uma situação na casa de Cornélio. Aí depois vocês vão ter que ler o texto, tá? E os pentecostais dizem que essas coisas que aconteceram ali confirma que aconteceu no dia de Pentecostes, que Pedro, né? Pedro viu os não-judeus e receberam os mesmos Espírito Santo porque eles também falaram em línguas. Então, para os pentecostais, isso prova que o dom de língua não era só para aquele primeiro dia, mas para todos os que recebiam o Espírito Santo. Então, gente, tem várias interpretações aqui, né? Com base bíblica também, mas é que eu falo, é texto dentro do contexto que a gente precisa interpretar. Então, eu vou trazer aqui para vocês as diferenças, só para a gente contextualizar o assunto, e depois a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre que línguas eram essas, né, que na visão pentecostal eles citam aqui, e qual que é a interpretação delas. Ok? Então, qual que é a diferença entre os pentecostais e os reformados? O batismo para os reformados acontece quando? Na conversão, quando o crente é regenerado e selado pelo Espírito Santo. Para os pentecostais, é após a conversão, com uma experiência distinta e posterior que eles interpretam como o batismo com o Espírito Santo. Então, todos esses textos que nós lemos aqui, entre outros, eles interpretam como evidências, tá bom, gente? Que isso é o batismo com o Espírito Santo. Mas a Bíblia não está falando que isso é. Eles interpretam assim, tá tudo bem, porque o falar em línguas é um dom, está na Bíblia, mas não dessa forma como os pentecostais interpretam, tá? A evidência principal para os reformados é a transformação da vida a partir dos frutos do Espírito, conforme Gálatas. A evidência para o pentecostal é falar em línguas, com evidência inicial lá em Atos 2, que nós acabamos de ler, Atos 10, 44, 46 e Atos 19, 6. Citações bíblicas principais que os reformados utilizam: Mateus 3:11, 1 Coríntios 12:13, Efésios 1:13, Gálatas 5:22. Os pentecostais, Atos 2:4, Atos 10:44, Atos 19 e Marcos 16:17. Ok, gente? O que diz a teologia reformada? Então, já falei qual que é o versículo-chave. Então, é sobre isso. Dúvidas, perguntas sobre o falar em línguas a partir das duas vertentes? Pergunta, gente? E aí, meu povo? E aí, meu povo? Então, é muita informação, né, gente? É muita informação. Eu não sei se eu fico preocupada. Tipo, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu dou risada.
Não chore não. E aí, povo? Mais alguém? Tá tudo bem? Podemos terminar então? Ninguém tem dúvida? Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe? Quando eu digo para vocês que nós somos pentecostais reformados, é porque nós cremos na manifestação de todos os dons, de todos os dons. Desde que esses dons sejam bíblicos, nós cremos, ok? Mas nós somos pentecostais reformados porque esses dons têm que ter embasamento somente em Cristo, somente nas Escrituras, somente na fé, somente na graça e a Cristo somente glória. A Deus somente glória. Amém, gente? Vamos terminar?